Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Caio e hoje a gente está terminando uma série de 4 aulas, de 4 pregações, falando sobre romance, sexo e relacionamentos. Então, se hoje é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para compartilhar, para comentar aí no chat o que você está achando. E em todas as mensagens até agora, a gente está fazendo uma pergunta simples e direta. Você é quem a pessoa que você procura está procurando? Vou repetir. Você é quem a pessoa que você procura está procurando? E a ideia por trás dessa pergunta, na verdade, ela é bem simples. Ela envolve você se tornar a pessoa certa. Em vez de só ficar procurando a pessoa certa, você vai se tornar a pessoa certa. Eu confesso a você que eu sou uma pessoa muito romântica. Eu gosto muito de romance, de filmes românticos. Eu sempre sonhei em casar, um casamento grandioso, com festa, com uma noiva estonteante. Eu sempre tive esses sonhos. Eu sempre imaginei assim, né, um casamento grande, maravilhoso, que tudo ia ser perfeito, ia viver um conto de fadas, e eu sempre achei que eu ia ser o marido perfeito. E há 3 anos atrás, eu tive a alegria de casar com a Ana, minha esposa. Vai aparecer uma foto aí do nosso casamento. Mas o que eu vou falar hoje aqui, talvez te ajude também, junto com esses sonhos, né? Não é errado você ter esses sonhos, se você tem esses sonhos, a ter uma visão mais sólida sobre um relacionamento amoroso. E sabe, não sei se você já parou para pensar, mas todo final de semana, nessa cidade, em várias outras cidades, por esse Brasil, por esse mundo, solteiros se vestem bem, a mulher coloca um vestido maravilhoso, o homem geralmente usa o terno e fica mais bonito, ou pelo menos ele acha que fica mais bonito. E depois de gastar milhares e milhares de reais durante semanas e meses se preparando para esse dia tão especial, os dois sobem num altar. Eles se dão as mãos e trocam as alianças. Então um padre, pastor ou juiz de paz, ele diz algumas palavras e os noivos fazem seus votos. Como esse casal do vídeo que a gente vai ver agora. Eu, Alexandre, prometo amar-te todos os dias da minha vida e lembrar que paguei caro no casamento e por isso não vou te deixar quando vier a TPM. Prometo que se você cozinhar eu lavo toda a louça, inclusive as panelas. Tá sendo gravado. Já tá fazendo. Tá gravado. Registrado isso aí. Prometo que quando eu chegar no molhado do surf, eu vou passar pano na casa pra você não dar piti. E prometo que não vou contar pra ninguém que isso aqui, tudo quem escreveu foi você. E eu só estou lendo pra impressionar os convidados. Eu, Ruth, prometo que não vou ficar nervosa quando eu voltar com a pipoca e ver que você já dormiu. Prometo que quando tiver chocolate em casa, eu vou lembrar de deixar pelo menos um quarto para você. Prometo não voltar para casa da minha mãe se no dia dos namorados você não fizer uma super declaração para mim no Facebook. Prometo também que não vou ficar irritada quando você perder as coisas e dizer que fui eu que peguei. Que bonito, né? Muito bonito ver os noivos fazendo esses votos. Mas a verdade, se você quer saber a verdade, é que todo o fim de semana, solteiros, eles fazem promessas que eles não podem cumprir. Não é que eles estão mentindo, ou pelo menos não a maioria deles, né? Mas é que eles fazem promessas que eles não estão preparados para cumprir. Eles têm boas intenções, eles desejam sim, quem não quer casar e ter um casamento duradouro, um casamento feliz. Mas é que depois de estarem casados por 1, 2 semanas, talvez alguns meses, eles percebem uma coisa. Eles falam, nossa, eu sei que eu disse isso, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil estar casado. E aí eles começam a culpar um ao outro. Mas você disse isso, você me prometeu aquilo, você disse que ia mudar. As pessoas se casam e fazem promessas que não podem cumprir o tempo todo. Não porque elas não tentam, ou porque elas simplesmente não querem fazer aquilo, mas a verdade é que elas não estão preparadas
para cumprir. E a razão de que elas não estão preparadas é que elas negligenciaram um princípio que todos nós entendemos até em outras áreas da nossa vida. Mas aí, quando se trata de relacionamentos, a gente não acha que esse princípio se aplique. E qual que é esse princípio? É o princípio de que promessas não substituem a preparação. Guarda isso na sua mente. Promessas não substituem preparação. Se você já participou de uma maratona, que não é o meu caso, mas talvez seja o seu, você sabe disso. Você sabe que uma coisa é se inscrever para uma corrida e outra coisa é se preparar para essa corrida. E se você não estiver preparado, é uma perda de tempo você prometer para seus amigos, para os seus familiares, que você vai vencer, que você vai terminar. Porque o que determina se você termina ou não uma corrida de longa distância não é a promessa que você faz, mas é a sua preparação. Não é a taxa de inscrição ou o fato de você comprar lá a camiseta ou de marcar na sua agenda, é o fato de você se preparar para aquele momento. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Um jovem, por exemplo, se você é jovem, pode prometer que eu vou tirar 750 no Enem, vou tirar 800 no Enem. Mas a sua nota final não tem nada a ver com o que você vai prometer. Mas tem tudo a ver com o quanto você se preparou. Só que o problema da promessa é que quando a gente promete, a gente se torna responsável. E quando somos responsáveis por algo que não somos capazes de fazer, a gente fica infeliz, não é verdade? Então você promete uma coisa, só que você não se prepara para aquilo. E aí acaba não acontecendo, você fica infeliz, porque quando você prometeu, você se tornou responsável pela sua promessa. Mas se você é solteiro, eu quero dizer que o que vai acontecer se você não prestar atenção em algumas coisas. Se você não for cuidadoso, você vai se apaixonar. Todos nós aqui, pelo menos uma vez na vida, já nos apaixonamos. E você vai pensar que a sua capacidade de se comprometer, ela vai compensar a sua falta de preparação. Porque você vai estar apaixonado, você vai achar que você é capaz de cumprir a promessa que você está fazendo, mesmo sem ter se preparado antes. Pior que isso, você vai permitir que a pessoa por quem você se apaixonou o convença de que o passado dela é irrelevante, de que seus comportamentos são irrelevantes, que os caminhos que ela ou ele tem escolhido até aqui nesse momento da vida são irrelevantes. Que basicamente, quando ela se casar com você, quando ele se casar com você, vai conseguir mudar magicamente. Talvez você até pense que você vai conseguir mudar essa pessoa magicamente. Mas você precisa entender que a falta de preparação, ela não pode ser superada por uma promessa. Promessas não valem nada se a pessoa que as fizer não se preparar. E se você ainda não se casou, eu acredito que Deus quer que você se prepare para um dia dizer o seu sim. E talvez se você também já é casado, não é tarde, ainda é tempo de você se tornar a pessoa certa e continuar se preparando para um casamento cada vez melhor. E talvez, não sei você, mas muitos de nós pensamos, por que será que tem tantos casamentos que não dão certo? Por que será que tem tantas pessoas que se divorciam? Algumas chegam a dizer que casamento é uma coisa do passado, que está ultrapassado. Eu mesmo tenho meus pais separados, né? Provavelmente você já teve seus pais são separados também, ou você já viu exemplos de casamentos que não deram certo, ou que foram, né, que terminaram de uma maneira ruim. Obviamente, casamento, eles são relações complexas. Eu estou casado não há muito tempo ainda, mas eu já percebi que não é tão simples de dizer as coisas do casamento. Eu sei que se você é casado, você sabe que não é aqui numa aula de 30 minutos que a gente vai conseguir explicar todas as nuances e os contextos de um casamento. Mas nós vamos ver na Bíblia aqui alguns princípios que eu acredito que podem diminuir as chances grandemente de um relacionamento fracassar. No Antigo Testamento, não sei se você já leu, mas um dos homens mais sábios da sua época era o rei Salomão. O rei Salomão, ele fala diretamente sobre esse assunto de se preparar para ser capaz de cumprir o seu sim. Eu queria ler hoje com a gente aqui 2 versículos que Salomão escreveu, que eu acredito que podem ajudar muito a gente a tomar a melhor decisão, a tomar uma decisão que a gente esteja preparado, né? Fazer uma promessa que a gente esteja preparado para cumprir. A primeira escritura, que é um provérbio, ele fala assim: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho.
O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente, basicamente, é uma pessoa sábia. É uma pessoa que entende as conexões da vida. É uma pessoa prudente, ela entende que o que aconteceu ontem afeta o amanhã. E Salomão, ele diz que a sabedoria do prudente é discernir o seu caminho. Dar atenção ao seu caminho. O que significa caminho? Significa o nosso comportamento, significa os nossos padrões de conduta, significa os nossos hábitos, significam as nossas tendências. Em outras palavras, a pessoa prudente, ela sabe que o melhor indicador do meu comportamento futuro é o meu comportamento passado. Ou seja, se você quer saber como uma pessoa vai agir no futuro, é só você olhar para a vida dela até agora. É só você olhar para o passado dela. Se eu quiser provavelmente saber onde eu vou estar amanhã, onde você vai estar amanhã, tudo que eu preciso fazer é olhar para trás, para ver onde eu tenho estado e para que direção a minha vida, e para que direção eu estou conduzindo a minha vida. O ponto é que quando a pessoa prudente, ela está constantemente examinando e avaliando os seus caminhos. O tolo, por outro lado, ele não presta atenção nessas coisas. Sabe o que o tolo pensa? Eu vou dizer para você. Ele pensa assim, não quero pensar em como eu tenho caminhado, mas eu acho que as coisas boas vão acontecer de qualquer jeito, independente do que eu tenha feito. O tolo fala também assim, eu sei que meus caminhos, eles não apontam para uma direção boa, mas ainda assim eu creio que eu vou acabar chegando lá de alguma forma. O tolo não avalia o seu caminho. Olha outra maneira de Salomão dizer a mesma coisa. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Nesse trecho, ele é ainda mais direto sobre essas coisas. E agora, solteiros, eu tenho que te avisar. Quando você se apaixonar, você vai acreditar em qualquer coisa. Na verdade, casado, se você é casado, você sabe, você lembra quando você se apaixonou. Você vai acreditar que tudo vai dar certo, que você é capaz, que a outra pessoa é capaz de cumprir todas as promessas que ela fez para você. Seu pai vai te perguntar, minha filha, o meu filho, ele tem um emprego? Aí você vai responder para o seu pai, pai, quem precisa de um emprego? A gente tem uma música tema. A gente fica bobo quando se apaixona. Na verdade, eu já fiquei bobo e já me apaixonei várias vezes nessa vida. A gente perde a cabeça. Só que quando você perde a cabeça, você passa a acreditar em qualquer coisa, que aí está o perigo. Né? O cara diz pra você, eu sei que eu perco a minha paciência de vez em quando, eu sei que eu não consigo me controlar, mas quando a gente se casar, tudo vai mudar, eu vou ser diferente, porque eu vou ter você para me ajudar. E você acredita. A pessoa apaixonada diz, eu vou me concentrar nas promessas dela. Mas Salomão está dizendo, não se concentre nas promessas dela, se concentre nos seus caminhos. E por isso que você precisa trabalhar para ser a pessoa certa antes de se casar. Porque depois pode ser tarde demais. Em outras palavras, os caminhos que as pessoas escolhem falam muito mais alto do que as promessas que elas fazem. O passado de uma pessoa é o indicador melhor que você pode ter sobre como vai ser o futuro. E nisso que você deveria estar trabalhando agora. Para que você, quando você disser sim, você seja capaz de cumprir. Isso vale se você é casado, você ainda pode trabalhar para construir um caminho novo, mas com certeza vai ter um efeito ainda maior se você ainda não casou. Beleza. E você deve estar se perguntando, tá bom, Caio, como é que eu posso colocar agora essas coisas em prática? Eu não quero tomar uma decisão ruim, eu não quero me comprometer sem ser capaz, né, de cumprir as minhas promessas. Eu acredito que nenhum de nós aqui quer dar um passo desse, né, um passo maior que a perna. Como que a gente pode fazer isso? Como podemos ter alguns princípios sábios e prudentes para tomar uma decisão dessa? E para ajudar a ser essa pessoa, eu queria te dar agora 5 mandamentos, ou 5 princípios, se você achar melhor, para você ter sucesso em seus relacionamentos. Então vamos para o primeiro mandamento, e provavelmente o mais difícil também. O primeiro mandamento é, resolverá seus problemas não resolvidos da sua infância. Poxa, isso pode parecer algo trabalhoso e complexo, não é mesmo? Mas olha o que alguns profissionais dizem sobre isso. Se você tentar criar intimidade com uma pessoa um dia, como no casamento, por exemplo, e não tiver feito o trabalho duro de lidar com seu passado, o relacionamento possivelmente vai naufragar. Vai aparecer uma imagem aqui que eu queria mostrar para vocês o que acontece. Aqui está você e aqui estão os seus pais. E no meio disso tudo aqui,
tem o ruído. O que é esse ruído? O ruído pode ser que talvez o seu pai tenha saído de casa. Talvez você cresceu sem os seus pais. Ou sua mãe trabalhava muito e não tinha tempo para te dar atenção. Ou talvez os seus pais ou um deles não era muito próximo emocionalmente de você. Talvez você sofreu algum tipo de abuso. Talvez você sofreu algum tipo de trauma. Talvez você tenha questões até hoje, mágoas no seu coração profundas em relação ao seu pai e à sua mãe. E eu sei porque eu tive que lidar com muitas dessas coisas no meu coração também. Porque a gente passa... A fase da infância é uma fase muito importante para o desenvolvimento de quem nós somos hoje como adultos. Pergunte para qualquer psicólogo, qualquer pedagogo, e ele vai confirmar isso para você. Então todos nós aqui sabemos que por mais que a nossa infância tenha sido muito boa para alguns de nós, a gente sempre tem que cavar no nosso coração para ver se não tem alguma coisa que nós pegamos ou que nós ainda precisamos resolver com os nossos pais. Se você tem conflitos não resolvidos, isso é um aviso para você, tá bom? Porque quando eu mostrar o próximo gráfico, e eu quero pedir para que os casados aí não dêem uma cutucada um no outro, você vai entender um pouco mais o porquê que isso é importante de você lidar. Então olha o que acontece se você não lida com isso. Então, tem aqui você, tem aqui os seus pais e tem esse ruído. Só que o casado, o seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa, ele vai acabar entrando no meio desse ruído. Se você tem algum conflito não resolvido com a sua mãe ou com o seu pai, quando se casar, o seu cônjuge vai estar no meio, ele vai sofrer as consequências disso. Ou talvez você sofra as consequências disso. E ele vai ficar ali no meio, sem entender muito bem o que está acontecendo. Sem saber por que você está chateado com ele. Ou porque você simplesmente não lida com seus problemas e segue em frente. Quando essa dinâmica acontece num casamento, em que o cônjuge entra no meio de traumas dos pais, traumas de relacionamentos passados, isso é um grande problema. E se esses casais eles forem inteligentes quando isso acontece, eles vão procurar ajuda, eles vão gastar talvez tempo e dinheiro numa terapia, num psicólogo. E se eles tiverem sorte, eles chegam a um ponto onde um deles finalmente admite, tá bom, eu tô bravo com meu pai, eu tô bravo com a minha mãe, eu ainda tenho mágoa disso, eu ainda tenho mágoa disso. Isso que você faz me faz lembrar meu pai, me faz lembrar a minha mãe. Agora, se você não é cristão e quer ajudar a lidar com o seu passado, talvez você está se identificando aí, poxa, minha esposa, ela faz isso, parece minha sogra, ou eu mesmo às vezes faço isso, eu me lembro do meu pai, né? Ou sua esposa fala isso para você. Eu queria te chamar a dar uma chance para as Escrituras. Eu queria propor a você que começasse, que procurasse a gente para estudar a Bíblia, para que você possa ter um novo caminho, para que você possa ter uma direção, para que você possa ter uma orientação sobre como lidar com esses traumas passados. Eu sei que a fé cristã, ela possui de verdade o suficiente para você lidar com seus defeitos, com as suas fraquezas, né? Mas ela também ela nos ensina a aceitar a gente como somos e nos motiva a sermos cada vez melhores. Se você não é cristão, se você já é cristão, por outro lado, talvez tenha questões não resolvidas do seu passado, que tal começar procurando um irmão, procurando uma ajuda entre nós aqui na igreja? E obviamente eu sei que algumas coisas, né, talvez algumas mais profundas, precisem de ajuda profissional. Então também procure um psicólogo, procure uma ajuda profissional, se esse for o seu caso. Mas para todas as outras coisas que não sejam, talvez, necessitem de uma ajuda profissional, eu acredito que 2 ou 3 amigos, irmãos mais próximos de você podem ajudar muito o seu casamento. Então esse foi o primeiro mandamento. E o próximo mandamento é específico agora para os cristãos, tá bom? Que é: adiarás a intimidade física nos seus relacionamentos. Eu não estou falando aqui necessariamente sobre sexo, né? A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. Eu estou falando do contato físico íntimo, sabe? Beijo na boca, carícias, né? Que a gente pode achar que são coisas boas, que são coisas inofensivas, mas acabam nos levando a lugares aonde a gente não quer ir. Eu sei que se você for honesto, se você for sincero com você mesmo, com a sua natureza humana, você entende muito bem o que eu estou falando. Eu sei que é difícil, né? Mas o autocontrole que você desenvolve agora, ele vai ser muito útil para você seguir no futuro relacionamento de casamento. Mas talvez você esteja perguntando, mas espera aí, cara, essas coisas são pecado? Beijar na boca é pecado? Ficar fazendo carícias, se abraçando muito, isso é pecado? Olha, não, necessariamente não. Você não tem isso descrito nas escrituras que é pecado. Mas o beijo, a carícia, a proximidade física em geral, ela aumenta o nosso batimento cardíaco. Ela aumenta a nossa circulação na veia, no seu corpo todo. E é um sinal para o seu corpo, tipo, vai rolar sexo, vai rolar alguma coisa mais do que isso aqui.
Então talvez você, não sei se você acha isso muito conservador, mas eu sei que se você for sincero e honesto, você sabe que essas coisas são verdades. Eu vou usar uma ilustração aqui para você. Quero que você pense agora na sua comida favorita. Pode ser uma picanha, pode ser um doce, se você gosta mais de doce, pode ser uma coisa vegana, vegetariana também, não sei. Pensa aí na sua comida favorita que você mais gosta, que você queria comer hoje no almoço. Então pensa você agora pegando essa comida, pondo ela na sua boca, sentindo o cheiro antes, mastigando essa comida, você está sentindo na sua língua ali todos os sabores, todas as nuances dos sabores na sua boca, aí você mastiga, aí você é preparado para engolir aquele alimento tão maravilhoso, só que aí você vai gospe esse alimento. Como que você se sente? Como que você acha que o seu corpo vai se sentir? Provavelmente machucado, provavelmente estranho, porque ele produziu ali todo aquele suco gástrico, ele se preparou para aquela comida que ia vir, que ele ia poder digerir, só que não vai ser usado. A mesma coisa acontece com a intimidade física. Não é só o sexo que a gente deveria esperar para ter depois do casamento, mas a intimidade física também, porque é exatamente isso que acontece quando a gente passa alguns limites. Por isso, eu aconselho você, limite o seu contato físico. Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe disso, mas quem é casado talvez vai concordar comigo. Que o casamento, ele é acima de tudo uma amizade, mais do que qualquer outra coisa. Então, vamos fazer uma dinâmica aqui. Pensa num amigo seu, do sexo oposto. Uma pessoa que é muito amiga, uma pessoa que tem os mesmos valores que você, uma pessoa que você confia, que você consegue se abrir com ela profundamente, e talvez seja o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos aí do sexo oposto. Ela te ouve, ela te dá bons conselhos, mas você não se sente atraído por ela romanticamente, certo? Talvez não seja o seu tipo. Isso aconteceu comigo com a minha esposa, por exemplo. A gente era muito amigo, mas não tinha uma atração ali na época, no passado. Agora você imagina encontrar uma outra pessoa que é extremamente atraente para você, que faz aquelas borboletas no seu estômago surgirem, que faz você ficar sem saber o que falar, que faz você suar frio, que faz você ficar pensando nela o tempo todo. E ela também se sente atraída por você. O problema, onde está o problema desses dois tipos de pessoas? Se você for sincero, é que a segunda pessoa por quem você está apaixonado não é nem de longe um bom amigo como aquela primeira pessoa. Pelo andar da carruagem, isso provavelmente não vai mudar com o tempo. Se você não está construindo uma amizade com essa pessoa, por mais que seja atraente, provavelmente isso não vai mudar ao longo do tempo. Por quê? Atração física, isso vocês já devem ter ouvido, mas atração física, essa borboleta no estômago, ela vai passar, ela vai diminuir. Né? Não que isso não é um desânimo para você também que está pensando em casar, porque a ideia é que isso amadureça para algo mais profundo. E como que isso amadurece? Através de uma amizade. Você vai passar por muitas dificuldades nessa vida ainda. Provavelmente muitos de nós estão passando agora, solteiros ou casados. Quando essas dificuldades estiverem do seu lado, alguém que só é bonito, você pode ter certeza que não vai ser suficiente. O que você vai precisar é de um amigo. O que você vai precisar é de alguém que te conheça, de alguém que você conheça, alguém que você possa se abrir, alguém que você possa chorar, alguém que você com certeza vai errar muitas vezes, mas alguém que não desista de estar do seu lado. Alguém que consegue ver as suas fraquezas e as suas forças, mas ainda assim decide ficar do seu lado. E não se engane se acha que isso só é possível se você se sentir muito atraído por alguém. Obviamente a atração física ela pode ser construída, e ela é construída com a amizade. Mas o que vai ser duradouro, o que vai fazer um casamento dar certo até o final da vida é essa amizade, é essa parceria. E é isso que você solteiro deveria estar procurando agora, se você quer ter um casamento sólido. Obviamente eu não estou dizendo que você não deve se casar com alguém que você não se sente atração nenhuma, né? Alguém que é um completo, sei lá, que você não acha bonito e não se sente atraído. Não estou dizendo isso, né? A Bíblia, na verdade, ela indica que o seu cônjuge deve ser mais do que o seu melhor amigo, mas não menos do que isso. Né? A gente precisa procurar alguém que, no mínimo, a gente com certeza precisa ter atração, mas não só isso. Né? A pessoa precisa ter mais, a pessoa precisa ser um amigo, precisa ser as mesmas convicções, caminhar no mesmo sentido que você. E como a gente viu antes, já em outras aulas, se você casar com alguém por razões físicas e químicas, mais do que por amizade, você não vai fracassar só na área física, mas você também vai caminhar para uma vida de solidão. Então a triagem, a seleção inicial que você solteiro deveria fazer é a amizade. E agora,
esse mandamento foi específico para os cristãos, eu queria dar um mandamento agora para os não cristãos. E você pode até pensar, opa, eu não quero um mandamento para mim não, Caio. Você acabou de falar aí que eu não vou poder beijar, que eu não vou poder fazer carícia, então eu nem quero ser cristão, como é que você vai me dar um mandamento cristão? Mas eu entendo se você está pensando assim, tá bom? Mas eu queria pedir para que você ouça esse próximo mandamento. E eu sei, talvez, se você é um cristão, que namore ou não cristão, talvez você não goste muito do que eu vou falar, mas a minha intenção, com certeza, é ajudar. O terceiro mandamento é: não namorarás um cristão, a menos que planeje se tornar um. Por que eu estou dizendo isso? A verdade é que quando o cristão namora um não cristão, ele está tomando uma decisão tola. A decisão é tola por quê? Porque você, se é não cristão, você não compartilha os mesmos valores profundos do cristão. Mas o cristão ou a cristã que gosta muito de você genuinamente, ele vai querer te atrair para que você que você venha a se tornar um cristão. No caminho, ele está até arriscando ali perder a sua fé. Mas por alguma razão, que é genuína, ele está achando que isso vale a pena. Mas a verdade é que eles não vão aceitar você do jeito que você é. E se eu fosse você, eu ia preferir namorar um pagão honesto do que o cristão que está tentando me enganar, que está tentando o tempo todo me converter. Porque um cristão, enquanto ele mantiver a sua fé, ele sempre vai querer te converter. Ele sempre vai querer te trazer para mais perto de Deus. Ele sempre vai querer te ajudar a se tornar um discípulo. Obviamente eu não estou falando do caso se você já é casado com um não cristão, enfim, não é esse o ponto. Eu estou falando mais aqui sobre relacionamentos de namoro. E eu estou falando isso para que você saiba que nós, os cristãos, temos uma intenção oculta, que é te tornar um cristão. Porque isso é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Então, se você não é um cristão, eu teria muito cuidado ao namorar um cristão, porque eles têm essa intenção. Talvez agora você possa estar pensando, então, né? Como que eu faço, então, para achar um namorado, né, uma namorada? Como que eu faço isso, Caio? Então, isso me leva ao quarto mandamento. Servirás. Você serve no louvor, você se dedica a Deus, você se dedica a estudar a Bíblia com as pessoas, né? Depende do ministério que você esteja. Você limpa os banheiros da igreja, você serve. Você serve sem interesse. Você se dedica a amar as outras pessoas como Cristo nos ensinou. Porque a pessoa que você procura provavelmente é uma pessoa serva, é uma pessoa dedicada a Deus, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa espiritual, digamos assim. Você está procurando alguém que se doa. E se você está procurando alguém que se doa, você precisa aprender a se doar primeiro. A ser a pessoa, a se tornar a pessoa que você quer namorar. Você para de gastar todos os seus esforços procurando alguém. E você vai servir, confiando que Deus vai agir. E o quinto e último mandamento, já conectado com esse anterior, é: confiarás no Senhor. A gente sabe que, em última instância, só Deus pode nos dar um cônjuge. E isso é um presente dele. Olha o que 2 Pedro fala para nós. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para uma vida e para a piedade, por meio do cônjuge que ele criou para nós. Mentira, esse trecho não existe. Mas ela diz assim: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Jesus. Se você já é um cristão, você já tem tudo do que você precisa. Jesus. Nós somos livres para amar, para servir. E se Deus assim considerar adequado, Ele vai nos dar um cônjuge, no tempo dele. Não sei qual é o próximo passo para você, mas eu espero que você o dê. Eu espero que você vá ao site, que você ouça as pregações anteriores, as mensagens que talvez você não ouviu. Eu espero que Deus mexa com você, que você aprenda a servir. Se você não é cristão, que você dê uma chance para a Bíblia, para conhecer esse Deus maravilhoso. Espero que você mude seus hábitos, que você mude seus padrões, que você, depois disso tudo, encontre a pessoa certa. Não só isso, mas quando isso acontecer, o que pode até ser hoje, não sei, que você tenha se tornado a pessoa que você está procurando. E para terminar, eu espero que esses mandamentos e que toda essa série possa ter muito te ajudado.
Se você é solteiro, eu te encorajo a colocar esses mandamentos em práticas. Pois isso pode te ajudar a se preparar melhor para ter um relacionamento. Pense em quantos problemas desnecessários a gente pode evitar antes mesmo de começar um relacionamento. Se você for casado, eu te encorajo a refletir sobre essas coisas e se perguntar: será que eu estou cumprindo aquilo que eu prometi ao meu cônjuge? Será que eu estou sendo aquilo que eu tenho pedido que o meu cônjuge seja? Eu queria dizer para você que ainda há tempo de fazer um casamento melhor. Se você está falhando em alguma coisa, se você não está cumprindo, peça ajuda. Seja humilde. Peça perdão para o seu cônjuge. Peça ajuda dele. Eu quero mudar. O que você acha que eu posso mudar? Eu não estou conseguindo. Eu sei que eu estou casado há pouco tempo, mas eu sei que já é suficiente para entender o quanto o nosso coração é orgulhoso. O quanto é difícil enxergar as nossas fraquezas. É muito mais fácil olhar da minha esposa, é muito mais fácil provavelmente para você olhar do seu esposo. Mas eu queria dizer para você que, de acordo com Deus, de acordo com as Escrituras, ainda há esperança para qualquer casamento. Imagina quantas separações não podem ser evitadas simplesmente pelo fato das pessoas se prepararem melhor antes de casar e olharem mais para si do que para os problemas dos seus parceiros. Se você acha que também existem pessoas casadas ou solteiras que precisam ouvir essa mensagem, envia para alguém, manda o link para alguém, talvez, com certeza essa mensagem vai ser útil, pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Relacionamentos são maravilhosos e complexos algumas vezes, como todos nós aqui sabemos. Mas assim como tudo na vida, tudo fica melhor com Deus. Amém? Vou fazer uma oração para a gente terminar. Senhor Deus Pai, obrigado Deus por estarmos aqui, obrigado por podermos orar a Ti, Pai, obrigado por toda essa série de aulas onde a gente pode refletir mais sobre como ter relacionamentos, Pai, sobre qual a sua visão sobre o sexo, sobre a intimidade, sobre o namoro. Então eu só peço, Pai, que esses mandamentos, que esses princípios que a gente aprendeu aqui se concretizem, se perdurem nos nossos corações. Ajude solteiros, ajude casados também, Pai, em seus relacionamentos, para que a gente possa glorificar o Seu nome em todos os relacionamentos que a gente tiver nessa vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém? Esse foi o fim da nossa série. Então, muito obrigado por você que esperou até aqui. Semana que vem a gente não vai ter cultos gravados, a gente vai ter a discussão sobre a série numa sala do Google Meets, onde a gente vai falar sobre as questões, a gente vai separar em grupos de homens e mulheres também, para poder falar, expressar do nosso coração o que a gente achou, o que a gente pensa, e talvez também se ajudar mais de maneira específica e profunda, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.